Oi, oi, gente. Dia do Tudo bem? trabalho. Eita, Sim. aí. Hoje eu desejei bom feriado para uma pessoa dela. Nossa, nem percebi. Verdade. Essa onda de ficar em casa, né, a gente nem percebe quando que é feriado, né? Final de semana, É, home office tem. quem, quem não tem chefe não percebe. Quem tem sente que não tem ligação, não tem horário. Entendi, entendi. Quem é dono do seu negócio, né? Que às vezes nem tem final de semana, tudo é dia de trabalho. Exatamente. Não tem feriado, não tem nada. E é interessante, eu tava vendo, Marcelo, o real motivo do feriado do Dia do Trabalho, né? Porque às vezes a gente vê essas datas assim e não comemora, mas não sabe direito o que tá por trás. Sim, E eu tenho buscado muito essa coisa do histórico, né? Por que que a gente tá tendo esse feriado? E, como sempre, tem a história da Grande Revolução, né? Sempre um feriado forte de impacto internacional, assim como o Dia do Trabalho, veio através de um movimento, né? Um movimento de trabalhadores em busca dos seus direitos, né? Por menos trabalho escravo e uma série de coisas que hoje a gente tem e que às vezes não dá o valor, digamos assim, né? a Ana tá avisando que tá dando eco da tua voz. Ué, por que será? Que Não estranho. sei. Vou tentar pegar o meu fone Fone? de então, tá? Só um pouquinho, Ah, gente. beleza. Enquanto isso, eu agradeço a presença de vocês. Se tiverem questões que queiram que a gente comente aqui com essa temática, podem ir digitando aí nos comentários para a gente ir inserindo na nossa fala, tá? Só aguardando a Aline, para quem chegou agora, que foi pegar um fone. A Ana disse que o eco não era sempre, mas enfim. Como é que é, Marcelo? A Ana disse que o eco não estava sempre, mas aí Ah, agora não. não vai ter. Vamos ver agora como é que fica, povo. Tá bom de ouvir, pessoal? Bom, vamos falando, se estiver ruim, eles avisam. Tá bem. Marcelo, tu consegue de repente. Deixa eu ver aqui. Não, beleza. Ó, elas Bom, disseram que tá bom. melhorou? Melhorou, Ana? Massa. Legal. Qualquer coisa vocês vão posicionando. Eu tô com o foninho, mas às vezes ele pode dar uma interferência também. É, eu fiquei pensando o que que a gente poderia retratar, né? Hoje, o que que a gente poderia refletir sobre esse dia, que é um dia que tem uma memória tão grande, né? Desde lá de 1800, né? Que foi a grande greve, né? O grande manifesto que teve e que aí surgiu o Dia Internacional do Trabalhador. E, e hoje a gente vive um movimento bem desafiador, bem difícil, tanto para trabalhadores quanto para empresários, né? Uhum. E isso tem me feito refletir bastante, né? De como ajudar, de como fazer esse processo, de como tá levando tanto para um lado quanto para outro é, um olhar diferenciado, né? Eu já tive Uhum. num canto, né? Já tive Sim, num lado, agora eu tô no outro lado da moeda, digamos assim. Mas na verdade a gente caminha juntos, né? São lados opostos, mas a gente caminha junto. Infelizmente a gente sabe que não são todas as empresas que têm um olhar diferenciado, um olhar mais integrativo para os seus funcionários. A gente sabe que ainda a gente tem no mundo corporativo uma foice, né, que passa assim e que massacra os trabalhadores. Talvez não seja tão explícito como era em 1800, né? Mas a gente ainda percebe assim que existe uma pressão quase psicológica, né? Um olhar assim muito ferrenho ainda nessa dinâmica empresário, empresa e trabalhador, quase que como uma vítima e algoz em sim. linhas muito sutis, assim. Eu até tinha feito uma enquetezinha
rápida, eu me esqueci de fazer isso antes, né? Para ver o que a galera gostaria de saber. E aí tem umas perguntas que a gente pode falando, né? Debatendo e puxando assuntos. Eu também Gente, nem me liguei dessa enquete. Enquanto não porque saiu, assim, deixarem ali embaixo quem quiser que a gente comente alguma situação específica, né? porque assim, eu sei que a gente está numa fase que o trabalho é uma das coisas que mais tira o nosso sono agora, né? Uhum. Há uma preocupação muito crescente e legítima a respeito da questão profissional, né? De você, a gente está numa incerteza muito grande, não só na ponta, que é a ponta do funcionário, mas a questão do empresário também, principalmente microempresário ou pequenas empresas. Eu tenho mais experiência dentro dessa linha, né? Dentro das pequenas empresas, microempresário, mas a maior parte, né, das empresas Uhum. do nosso país se encaixa dentro dessa modalidade. Então, acho que a gente pode começar a tirar um aprendizado daí. Não sei como é que tá Sim. Joinville, você conhece bastante gente da área, Marcele, para compartilhar com a gente como é que tá. Então, eu vou te dizer que, assim, o propósito, o que me deu vontade de conversar sobre isso contigo aqui através de live, foi exatamente porque uma amiga minha, advogada, e ela é mestre em Direito do Trabalho, ela me perguntou, Marcele, por que tu não faz pequenos vídeos falando sobre essa situação que a gente está vivendo hoje, mas falando de um olhar sistêmico. Aí o principal que ela falou, por exemplo, a minha cunhada está tendo que demitir funcionários. Só que ela se sente muito mal tendo que fazer isso. Ela não, isso não tá leve para ela, né? Ela não consegue fazer isso e sem ficar com o peso para ela. Daí ela Sim. sugeriu, faz um vídeo de 1 minuto. Um vídeo de 1 minuto. Uma live de 1 hora. Pode ser. Ela falou, eu sei que 1 minuto não dá. Eu falei, não, acho que vamos fazer isso direitinho, né? Para poder É. bem. Mas assim, na hora quando ela me falou, já veio uma das coisas a se ter na postura, né? Na postura do empresário quando vai fazer isso. A primeira é ver toda a força que tem naquele colaborador que ele está tendo que desligar da empresa, né? Sabe? No sentido de sim, ele vai ter condições de tocar a vida dele. É uma situação em que ninguém gostaria de fazer, mas é necessário, né? Tem gente que não consegue manter toda a sua equipe nesse momento, né? E está tendo que fazer cortes. E algumas pessoas não vão poder continuar. E como é que fica, Aline, quando a gente faz isso e fica com pena da pessoa? Né? Uau. Foi essa a primeira coisa que eu pensei, porque as pessoas fazem isso e ficam com pena. Né? É difícil, né? Tu ficar Tua numa amiga tá equipe. aqui? Mandou pra ela pra gente Eu responder. mandei para ela, a cunhada dela, Ai, ai. provável que a cunhada não vai poder ver nesse horário. E a minha amiga não entrou aqui ainda. Então vamos Mas deixar para depois essa pergunta. Eu quero saber quem está acompanhando aqui, para prestigiar quem está aqui com a gente, quem trabalha em alguma empresa, quem tem empresa, quem é autônomo, só para a gente ver para onde a gente segue. Essa live vai ficar salva 24 horas aqui no Insta. A gente tem que terminar antes de 58 minutos, já tô ciente das coisas. E aí depois eu consigo salvar ela e mandar pelo Telegram ou deixar salvo no YouTube. Para quem quiser compartilhar depois, tá? Mas a gente vai prestigiar quem tá aqui com a gente, né, Marcele? Ó, a Bruninha é trabalhadora, a Ana a gente conhece, ela é Não, empresária. eu não lembro, não lembro Ela de está falar pra trabalhando. mim. Bom, a empresa é familiar da família do marido e ela está trabalhando lá dentro. Tá. Né? Não sei o que. Autônoma e para serviço. É. Tá.
Quando vocês dizem autônomo, vocês chegaram a constituir um MEI, por exemplo? Porque a Não, partir do porque momento... a Bruna é advogada, a gente não pode. Ah, vocês não podem. Tá. Uhum. Ser Ó, já... MEI não, só se a gente for empresário individual. Mas mesmo assim, é autônomo, né? Advogado não pode ter uma Uhum. empresa, né? Ou a Uhum. sociedade de advogado registrada na OAB. Tá, beleza. Aí aqui Ok. também tem o Carlos é advogado trabalhista e tá como autônomo. Gente, vocês Conheço. estão vendo que aqui, ó, sempre que eu tô na frente do computador, eu preciso ter um assistente, né? Então vai ter, assim, algumas coisas passando no vídeo de vocês. É sistêmico. É, ele é assim, nossa, gente. Tem MEI, beleza, É. empregada, autônoma. Uhum. Tá, beleza, deixa eu ver quem mais que respondeu. CLT, licença Autônoma maternidade. Ai, que lindo. part-time. Autônomo. Muitos autônomos aqui, né, Marcele? Então, né? É. Veja, a gente tem várias coisas que atuam, né? Quando a gente observa o trabalho em si. Uhum. Porque existe uma coisa que te impulsiona, assim, para você fazer parte de uma empresa, como um funcionário, seja pela CLT, seja um serviço público, ou seja, você prestar serviço dentro de uma empresa, né, como um funcionário, e quando você, por si só, vai fazer o teu movimento, seja desde um MEI, de um pequeno empresário, ou, enfim, sem esse líder, digamos assim, né, você fazendo o teu próprio movimento. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, já que a gente está falando de visão sistêmica, é que grande parte das influências da tua busca, da busca pela sua profissão, da escolha da sua profissão, do emprego que surgiu, né? Das pessoas que você convive, todo esse movimento, ele de alguma forma, ele está conectado àquilo que você traz de informação dentro do teu sistema familiar. Então, o que é importante a gente começar a se questionar? Qual é o padrão, por exemplo, de trabalho, de informação, né, a respeito de trabalho na minha família? Por exemplo, eu tenho certa liberdade para escolher trabalhos ou não? Quer ver um exemplo bem clássico que eu comecei a perceber aqui em Florianópolis, depois que eu saí de Joinville? Aqui existe uma cultura assim muito forte dentro das famílias que você tem uma segurança através do serviço público, Curso público. Aham. né? Uhum. Então, assim, eu tenho amigos que são terapeutas e buscam realizar esse sonho, né, profissional de seguir o que eles gostam e que tem a ver com a vocação deles. Porém, existe uma crença individual de que em Florianópolis, se eu sou terapeuta ou se eu sou autônomo dentro desta linha, eu não vou me sustentar, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou fazer o meu movimento, né? Sim. Eu percebi isso muito forte quando eu me mudei para cá, a ponto de chegar a me tomar. Eu falei, caramba, que forte que é isso. Eu E tenho isso como no foi sistema muito claro, familiar. né? Aham. Então, Porque os meus tios são. Meu pai é de Florianópolis. Os meus tios que ficaram em Florianópolis são todos concursados. E, inclusive, essa crença foi passada para mim de que eu tinha que fazer concurso para me garantir. Garantir até a aposentadoria. outra coisa que eu via muito forte em mim quando eu fiz a transição da minha carreira, né, do CLT para criar a minha empresa. Primeiro passei para o autônomo e depois criei a minha empresa. Em Joinville, por exemplo, o campo muito forte de informação é que você precisa estar numa empresa e, teoricamente, numa empresa multinacional ou de renome para você ter uma segurança. Né? E é muito Uhum. doido essa visão, né, de segurança. O que de fato é segurança para um joinvilense, para quem mora em Floripa, né, ou na região aqui, São José, enfim.
Então, a gente primeiro precisa se questionar qual é a história familiar, o que que a tua família fala a respeito do trabalho que você escolheu, porque isso tem uma Uhum. influência inconsciente muito forte, não só no sentido de você se desenvolver, de crescer profissionalmente, mas a ponto de você estar seguro. Porque às vezes o que acontece? Eu percebo que as pessoas vão, fazem diferente, não é isso mesmo, é o que eu gosto, mas elas não conseguem se manter financeiramente. Ou elas se mantêm financeiramente, mas elas se sentem culpadas, sabe? E aí acontecem movimentos como esse. Parece que vai para frente o negócio, mas acontece alguma coisa que volta para trás. Então é muito Uhum. importante fazer um checklist, digamos assim, do que está de inconsciente a respeito da tua profissão na tua família. Isso é um ponto importante para você entender as crenças, né, familiares que influenciam na tua escolha profissional. Outra coisa, campo da cidade, né? Qual que é o campo de informação da cidade? Que são esses dois exemplos que eu dei. Por quê? Porque se eu fico muito inconsciente nisso, se eu não tivesse esse entendimento, o que que aconteceria? Eu viria para Você ia começar a estudar Florianópolis, para concurso. não ia conseguir atender ninguém, ia dizer, meu Deus, o que que eu Uhum. fiz? E poderia até mudar de carreira, ou sei lá, fazer alguma coisa. Agora a gente está passando por um processo global, onde tudo está culminando para a gente rever uma série de valores, né? Pelo menos esse é o aspecto positivo que a gente está, de uma maneira geral, olhando para a questão do Covid. Então, por que não aproveitar esse momento e começar a fazer uma reflexão a respeito dos meus reais talentos? Já que a gente está tendo, de uma forma forçada, que rever um monte de coisa, a questão de emprego, de trabalho, vamos começar a ver se o meu trabalho, se o que eu sirvo, né, sobre o que eu faço, tem a ver com os meus talentos. Isso é uma primeira coisa assim que a gente pode observar. Ou o quanto eu estou repetindo de padrão sistêmico familiar, né? Que é esse ponto que eu dei. Isso é uma sugestão legal de você começar a fazer. E aí, de posse disso, começa a perceber o que de melhor você faz. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas estão perdendo seus empregos, como o caso dessas pessoas que a tua amiga teve que demitir, e aí elas entram num desespero, né? E aí é óbvio que se você tem uma empresa e você tem um pingo de humanidade, você vai ficar compadecido por essa pessoa. Não tem como você não ficar, eu vou ficar feliz porque beleza, eu dei um jeito na minha empresa, Uhum. aliviou meu caixa, mandei um monte de gente embora. Não tem como, né? Não tem sentido uma pessoa que tem uma certa humanidade ficar feliz com isso. Então, é Uhum. meio que normal, até natural, diria, como essa tua amiga comentou, que ela estava se sentindo muito mal pelo fato de ter que demitir algumas pessoas, né? Então, a gente precisa sempre olhar a questão de porte de empresa também, né? Talvez para grandes corporações não seja tão difícil. Por quê? Porque quanto maior a empresa, mais impessoal fica, né? Quanto É, menor o autônomo, pequeno mas empresário. tem um detalhe, né, Aline? Por mais que Uhum, seja uma grande corporação, é uma pessoa que ocupa um cargo que vai ter que ir lá dar a notícia. E normalmente uhum, essa pessoa vai dar essa notícia para uma uhum, série de funcionários e ela vai sentir, uhum, né? uhum. Então, Mas o que a gente percebe é que dentro de uma grande corporação, é, isso se dilui um pouco, porque uhum, tem a ver com o que a gente chama de responsabilidade e hierarquia sistêmica dentro da organização. O que pode acontecer é que determinados sentimentos, agora você dentro de um papel de empresário, né, ou de gestor, determinados sentimentos, eles são impulsionados por questões sistêmicas. Um exemplo clássico que geralmente eu dou e que a gente acho que até conversou no último bate-papo foi a síndrome do Salvador, né? uhum. Que é aquela pessoa que tem um impulso de querer salvar e ajudar todo mundo, né? E que é muito comum dentro das profissões de ajuda. Mas é óbvio que se eu sou um gestor, eu não tenho nenhuma profissão de ajuda, mas eu sou um gestor, um administrador, um empresário. E eu tenho um padrão comportamental de querer salvar todo mundo, eu vou ficar mal igual, né? Aí é uma coisa de pessoal.
né? O eu dentro de um sistema. Aí é muito interessante observar por que que essas pessoas com esse determinado padrão atraem vagas, funções, né? Ou até mesmo empresas que passam por determinadas crises, porque agora a gente está falando do Covid, mas poderia ser qualquer outro movimento, qualquer outra crise, né? Por que que elas são atraídas para aquele lugar, para aquela função, onde ela tem que confrontar exatamente a maior dificuldade dela? Que nesse caso poderia ser o Salvador, né? Você já viu que tem líderes que são extremamente tranquilos, né? Frios até. E outros Sim. são extremamente amorosos a ponto de nem dar conta, digamos assim, do processo de liderança. Então, assim, são duas coisas que a gente precisa observar. Eu, como trabalhador, que é aquele primeiro movimento que eu falei, o que tem dentro de mim, que eu manifesto, que tem a ver com a minha família, que faz com que eu escolha determinada profissão, e que também atrai determinado tipo de empresa e de função. Porque uma coisa que é bem comum, e agora já aproveitando o gancho, para falar um pouquinho de um tema extremamente recorrente, eu como funcionário, por que eu vou parar num departamento que é hostil e que, por exemplo, a minha liderança é extremamente agressiva, hostil, às vezes até maltrata, tem abuso, né? O que tem em mim o que tem dentro do meu campo informacional que faz com que eu consiga passar na entrevista dessa empresa, ao invés de passar na entrevista de uma empresa mais acolhedora em termos de ambiente de trabalho? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer também. Ou Pode até falar, mesmo, né, que às vezes dentro de uma mesma empresa tem equipes que o gestor dessa é super bom de trabalhar e na porta do lado é um terror. Então, dentro da mesma empresa, o que faz com que tu estejas nessa equipe e não nessa, que é boa, que tu vê de longe que as pessoas estão felizes e realizadas ali, né? Sim, isso é muito importante porque quando a gente começa a ampliar essa visão, a gente entra para aquele lugar que a constelação sempre traz, que é da autorresponsabilidade. E aí, assim como tem algumas pessoas que têm um padrão arquetípico, né, comportamental de salvador, tem outras que têm um padrão comportamental de vítima, né? Poxa, que merda, sempre sobra pra mim, porque não sei o quê, porque é só comigo que ele persegue, porque, sabe? E aí a gente começa a entrar num lugar que também não cura, né? Porque aí a gente joga pro outro uma responsabilidade, né? É muito interessante observar que tem algumas empresas, algumas que eu conheço, aqui perto onde eu moro, uma via gastronômica de tudo que vocês imaginam tem aqui. E é muito legal porque eu faço parte de um grupo onde eles se ajudam. Então, um vai indicando o outro, é muito legal. E aí, o que acontece? Dentro de uma crise dessa, você pode entrar nesse lugar de forçosamente numa zona de desconforto, inovar e buscar soluções e entrar nesse fluxo do sim, que a gente fala da constelação, que até a gente conversou um pouquinho, né, Marcelo? Ou entrar num movimento de ir pro radical. Caramba, eu não consigo nem pensar, então eu vou pro radical ou pro mais fácil. Porque às vezes a gente percebe que algumas soluções, elas são mais fáceis que outras, né? Então, pode ser que nessa empresa ou em qualquer outra empresa seja isso que esteja acontecendo, né? Eu acabo indo para uma solução um pouquinho mais fácil do que para uma solução que me exige um pouquinho mais de criatividade, de sair da minha zona do conforto, que eu também posso trocar essa palavra zona de conforto por campo informacional da minha família, né? De tomar consciência, né? De fazer diferente do que Isso. sempre foi feito. Exatamente. Enquanto tu falava, eu lembrei de 3 situações diferentes. Por exemplo, uma coisa que a Ana comentou que achou bem interessante, que uma coaching falou para ela que ela tem perfil para empresa familiar, que ela só trabalhou em empresa familiar. E aí... Olha, o que ela quis dizer com isso? Bom, ela trabalha hoje numa empresa familiar também, né? E faz parte da família. Tá. Não, eu fico perguntando o que a coach enxergou, né? Pois é. Porque é perigoso esse tipo de informação, né? Porque você tá colocando ela dentro de uma caixa. De um lugar, de uma caixa. E tem uma verdureira aqui perto de casa que eu ia toda semana
e que agora, durante a situação que a gente está vivendo, eles começaram a fazer entrega, né? Eles continuam recebendo os alimentos. Eles disseram que nunca estiveram tão bem. Ó. Assim, eles estão vendendo muito mais agora, simplesmente porque eles começaram a fazer entrega, né? Então, estão fazendo diferente. Exatamente. Uma outra situação, eu li sobre uma empresa que era em São Paulo e o dono resolveu entregar o imóvel, que o aluguel era caríssimo, era tipo, eu não lembro agora o valor, mas tipo 100 mil, assim, de aluguel, e deixou os seus funcionários voltarem para, assim, trabalharem onde quiserem, trabalharem de casa, fazer home office, e daí isso fez com que muitos voltassem para sua cidade natal. Ah, eu vi essa entrevista. Né? E que o custo de vida é bem mais baixo. Então, assim, ele deixou de ter um gasto alto e manteve os funcionários, e que eles também vão deixar de ter um gasto alto porque não vão mais ter que morar em São Paulo. Né? Muitas pessoas estão vendo também que não precisa estar na empresa para trabalhar e dá para ter muita redução de custo. Uma última coisa que eu lembrei, e que daí não tem exatamente a ver com isso, mas que tu falou ali da questão da humanidade, que sim, a gente se sente mal quando tem que dar uma notícia ruim, principalmente se essa notícia é demitir alguém, né? Mas numa das lives que eu tenho assistido e aulas da pós de direito sistêmico, eu lembro que algum professor falou assim, que quando a gente tem pena do outro, na verdade a gente tem pena de si mesmo. Porque a gente naquela situação, a gente acredita que naquela situação não daria conta. Só que se a pessoa está passando por aquilo, ela dá conta. Eu achei isso bem interessante, porque, cara, é difícil para todo mundo, mas quando a gente fica com pena, a gente fala do nosso lugar, das nossas crenças e das nossas experiências, né? Essa coisa da pena é um conceito bem importante da gente diferenciar e é uma das dúvidas sempre recorrentes nas aulas, porque qual é a diferença de você sentir pena ou você sentir compaixão pela pessoa, empatia pelo que ela está passando, né? Porque eu vejo uma diferença muito grande. É muito claro pra mim que esse sentimento de pena, independente de ser seu funcionário ou qualquer pessoa da tua família ou amigo, ele não cresce, porque é como se eu olhasse pra pessoa e dissesse, você não dá conta. Exatamente, não enxerga a Você é um força que a fraco. pessoa tem. Isso, né? É como se você enxergasse isso nela, você não vê as potencialidades da pessoa, né? Em passar por alguma determinada situação. Um segundo ponto da pena é o fato de que você, na verdade, não dá conta de enxergar o sofrimento do outro. Então a gente fala assim que a pena, na verdade, ela não tem a ver com o outro em si especificamente, porque o que o outro está passando desperta em você uma sensação ruim, né? Pelo fato de você não conseguir lidar com o sofrimento do outro. Por isso que a gente diz que nunca necessariamente é em relação ao outro, né? Não é uma empatia real. Ela é só uma projeção de um sofrimento teu. Porém, eu acredito, agora a Aline falando, né? Numa empatia real e numa compreensão da situação e uma compaixão pelo outro. Aí eu falo da humanidade, né? De você olhar para o outro e dizer, puxa, é uma situação difícil, realmente não é legal. Isso não significa que eu não enxergue a força em você. Porque aí eu me compadeço, eu tenho uma empatia pelo outro, mas não desse lugar de não ver a força no outro. Porque senão a gente vai se distanciar da humanidade ao invés de entrar na humanidade. E eu acredito que tudo isso que a gente está vivendo é justamente para a gente resgatar esse lugar, né? De real empatia, de real conexão. Pelo menos isso é uma coisa que eu acredito muito, né? Eu concordo contigo. A Ana escreveu alguma coisa aqui sobre o que a gente estava falando. Gente, tá fazendo sentido isso tudo para vocês? Tá em concordância? Querem fazer alguma pergunta? O pessoal que comentou que era autônomo, quer, sei lá, que a gente converse alguma coisa. Eu lancei essa ideia de vocês começarem a fazer um questionamento, né, a respeito do que tem no sistema familiar de vocês que impulsiona a escolha da profissão.
como uma dica já, né, de um insight, assim, que vocês podem fazer de reflexão nesses dias. Uma segunda dica que é nesse mesmo caminho é a mesma pergunta diante de uma empresa, se você é um colaborador de uma empresa, né, por que que você está dentro dessa empresa ao invés de estar na outra, né, isso é uma grande questão a se fazer. Tem um tema que eu... Ai, lembrei que eu ia falar antes, eu não falei, que é extremamente recorrente na questão de temas a serem constelados. Isso já veio muito para mim, que é a seguinte situação. Eu não consigo me dar bem com meu chefe ou com alguma figura hierárquica. Porque às vezes você pode ser um autônomo ou depender de algum serviço externo, ou dependendo do serviço que você faz, de algum produto, né, de fornecimento. Advogado, por exemplo, às vezes não consegue respeitar o juiz ou a decisão. Isso, né? Essas pessoas que representam uma hierarquia, mesmo que você não tenha um vínculo empregatício com elas. Mas o mais comum é, pelo menos na minha experiência, é essa busca, né, de olhar para esse lugar do chefe ou do líder imediato. Mas sim, a gente pode expandir para qualquer uma dessas situações. Não é regra, como nada na constelação mas é observável que existe uma dinâmica muito forte ligada à figura paterna. Né? Ou seja... inclusive, nas escolas, quem não consegue respeitar o professor também. Também. Essas questões de hierarquia, de alguma forma, ela está conectada à linha paterna. Por alguns motivos metafóricos, né? A gente poderia falar um tempão sobre isso, mas só para a gente não se estender muito e trazer mais como uma reflexão. Uma coisa importante de você perguntar para si mesmo. Qual é a visão que você tem do seu pai? Você consegue respeitá-lo? Você consegue admirar ele? Principalmente na vida profissional e financeira. Porque às vezes você pode ter encrenca com o teu pai em outras questões, mas você diz, pô, meu pai tem um monte de coisa que eu não gosto, mas, pô, como profissional, o cara é foda, né? Eu respeito, acho muito legal o jeito que ele trabalha, o jeito que ele organiza, ou sei lá, se ele é um líder, o jeito que ele tem essa parte de liderança, enfim. Começar a observar em que exatamente que você não admira ou não respeita a figura paterna. Segundo, se ela é real, se ela existe dentro de você. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você cresceu numa família, né, numa dinâmica familiar onde o teu pai não é presente fisicamente. Ou porque ele faleceu cedo, ou porque ele foi embora e não assumiu, né, a relação, ou porque qualquer outra dinâmica pode ter acontecido, que ele não está fisicamente presente. Isso faz com que você tenha um pouco de dificuldade de sair de um movimento interno e ter uma certa autonomia e uma certa, como é que posso dizer, fluidez em lidar com figuras hierárquicas, porque você não teve essa figura dentro de casa. Mas a minha mãe lá em casa, ela é muito mais mandona do que meu pai, digamos assim. Né? Como que é essa dinâmica? Porque pode ser que se existe um olhar para esse pai, percebendo ele como uma pessoa fraca, você também pode colocar isso como uma projeção dentro das figuras hierárquicas que você se relaciona na sua vida. Isso também é um outro ponto que a gente pode começar a questionar. O que mais? Tem uma pergunta aqui. Só um pouquinho, só para eu não perder a linha de raciocínio, daí a gente abre as perguntas. Sempre que eu vou para um lugar como funcionário ou como autônomo, que eu vou chegar próximo de uma figura de liderança, principalmente se essa figura for masculina, isso também acontece quando é um líder feminino, mas geralmente o líder masculino impulsiona mais essas memórias dentro da gente. De cara é lembrar como era essa relação interna e principalmente o quanto que você está refletindo dentro dessa visão distorcida, já digo, né, do teu pai em relação à pessoa que está ali. O quanto
E quais os aspectos, mesmo que sejam aspectos muito pequenos, que tem de situações parecidas. Não sei se eu consegui me expressar, né? Porque aí a gente vai fazendo um link e na medida que a gente toma consciência disso, automaticamente a gente solta a pessoa que a gente está projetando, a gente solta essa projeção. Às vezes eu não tenho muita clareza disso, né? Mas a partir do momento que eu começo a parar para pensar, meu pai não era muito presente, o meu pai trabalhava menos que a minha mãe, ou meu pai tinha algum vício e eu não gostava, ou as decisões dele sempre eram ruins, porque sempre que a gente deixava dinheiro na mão dele, ele não sabia o que fazer. Sabe, esse tipo de pensamento, esse tipo de fala em relação à figura paterna é muito importante. Porque querendo ou não, por mais que agora as pessoas vão me crucificar, né, gente? Mas enfim. Por mais que a gente viva numa sociedade onde a mulher está tendo um crescimento, e de fato ela praticamente hoje é chefe de família em muitas estruturas familiares, ainda existe um campo coletivo informacional, como um grande inconsciente coletivo, patriarcal. Ou seja, o que isso quer dizer? Ainda existe uma bolinha, uma nuvem de informações onde o homem é o pilar. Tanto é que eu não sei se você conhece, Marcele, mas tem um livro assim maravilhoso, acho que toda mulher da nossa idade deveria ler. As meninas agora não, porque já está mudando muita coisa, mas né, as adolescentes, as crianças, mas a nossa geração que cresceu vendo muito esse Salvador como um masculino, deveria ler O Complexo de Cinderela. É um livro Não da li década de ainda. 70, é um livro da década de 70, gente. Mas ele é extremamente atual. Porque a gente vai buscando inconscientemente esse homem que dentro da nossa estrutura familiar não aconteceu. E aí, às vezes, eu posso ter nascido numa família, ou crescido, né, numa estrutura familiar onde as mulheres eram muito fortes, porque o homem não estava presente de alguma forma. E aí eu vou pro mercado de trabalho buscando essa energia masculina que me faltou lá dentro. Só que daí, como eu não estou integrada dentro de mim, né, não tá bem encaixado essa falta, o que acontece? Quando eu vou e eu encontro uma energia masculina e eu não gosto muito do que eu vejo, e aí eu Uhum. entro lá no profundo, no mesmo processo de rechaço lá de casa, agora por um outro motivo. Então, o motivo é diferente, mas o profundo é igual, que é o rechaço. Né? Então, são literaturas legais da gente começar a entender o pensamento, né? E as forças que movem a gente inconscientemente. Isso me lembrou a tua fala uma outra questão também, porque a gente sabe que se atraem, né? Tanto a pessoa atrai aquele emprego, aquele chefe, como aquele chefe também atrai aquele tipo de funcionário. E tem pessoas que se comportam, líderes, né? Como pai. Eles se comportam como pai, muitas vezes, passando a mão na cabeça, dando demais no sentido de não dando trabalho demais, mas assim. Ai, Também ai. tem, né? Mais que a pessoa consegue devolver. Mas eu quero dizer no sentido assim. De dar mais mesmo como um pai e que a pessoa acha que não tem que retribuir, né? O funcionário às vezes pode achar isso. De situações que acabam que quando a pessoa sai, e agora não estou falando da situação atual, mas que a gente percebe em demandas trabalhistas, que a pessoa sai achando ainda que a empresa está devendo tudo para ela, né? Isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque logo que eu me mudei aqui para Floripa, teve uma moça do Ministério do Tribunal do Trabalho que entrou em contato comigo para fazer uma palestra, enfim, trocar umas figurinhas a respeito da constelação organizacional, porque ela queria exatamente isso, né? Levar um olhar diferente. E aí ela comentou com a gente que um dos casos que mais é recorrente é quando o funcionário ele dá entrada num processo
e que no fundo, o que ele queria é ter um reconhecimento, ser visto de uma forma diferente, não só como funcionário, pela Mas empresa como que pessoa. contratou. Uhum. E o mais interessante que me chamou a atenção, Marcele, é que muitos desses funcionários, eles queriam ser vistos como filho. E encaixa com isso que você falou, que ela contou que tem pessoas que chegam na hora do A audiência conciliatória? da conciliação lá, e aí eles falam assim, poxa, mas eu era considerado da família, e como é que agora eu vou embora? Né? Usando esse Uhum. termo, principalmente para Uhum. pequenas empresas ou empresas familiares. Então, é muito complicado quando a gente está dentro de uma empresa familiar, como uma pessoa de fora, querer de fato fazer parte da família. Porque, veja, é uma empresa, né? Então, o Mas que só que que, tem dentro de você que entra nesse lugar de troca? e também assim, mas também não é da cabeça da pessoa, porque muitas vezes ela é tratada como filho, Uhum, mesmo sim, não fazendo parte do sistema familiar, né? sim. Uhum. Você disse que Os tinha emaranhamentos. perguntas? Tem da Ana Catarina. Como lidar com a crença de que fazendo aquilo que realmente se tem talento, não se irá ganhar dinheiro suficiente do que em outro trabalho do qual se gosta menos? Obrigada. Meu Deus, muito grande essa pergunta, eu não consegui entender. Não? A crença de que se tu vai fazer o que tu gosta, tu não vai ganhar dinheiro suficiente. E tu ganha bem melhor num trabalho que tu nem gosta tanto, então eu não vou Isso largar esse. é É clássico, né, clássico! gente? Tem a ver com aquilo que eu falei lá no início da live, né? Você tem que observar o que que tem dentro da tua estrutura familiar. É a primeira coisa, gente. Não é muito difícil, não é que não tem como. Melhor dizendo, é muito difícil a gente sair de uma estrutura familiar onde a informação que é passada para você é que isso aqui não dá dinheiro e isso aqui dá. Porque, primeira coisa, o que que você tá o que que fica implícito quando você diz essa profissão dá dinheiro e essa profissão não dá? Primeiro, que o dinheiro é mais importante do que a sua felicidade. Né? Tá implícito, não tá dito, mas tá implícito. Bom, se isso Uhum. aqui dá dinheiro, então o dinheiro é mais importante do que algo que eu faça. Segundo, muitas vezes essas pessoas que falam que tal coisa não dá dinheiro é porque não sabem. Vocês já viram a quantidade de coisas que a gente fala? Eu digo a gente porque eu me encaixo nisso também, tá, gente? O quanto que a gente fala de coisas que a gente não conhece? Quer ver um exemplo assim, ó, clássico? Não sei se todos funcionam assim, mas tem muita gente que funciona assim. Você vê um prato de comida e aquele prato assim meio estranho, sabe? Não é aquele prato que dá. Não, ele é meio estranho. E a pessoa na tua frente pede, diz, ai, é tão gostoso, isso aqui experimenta. E você olha assim, nossa, mas tá estranho esse negócio. E você diz, não, não, isso aí é ruim. Como que você sabe que é ruim? Você não provou. Mas a cara é ruim, né? Ou seja, não tá em Bem concordância apresentado. com aquilo que você acredita, e aí a gente rechaça. Então, isso é comum do ser humano, né? Por isso que a gente resiste tantas mudanças, né? A pessoa mais flexível, o primeiro momento é o impacto. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, identificar se aquilo que você gosta realmente te faz feliz, de verdade, e tem a ver com o seu talento, que é aquilo que a gente falou anteriormente. Gente, sério, eu não vi até hoje uma pessoa que de fato começou a trabalhar naquilo que gosta e se dedicou, porque tem uma coisa também, né, gente? Às vezes a gente acha assim, ah, agora eu descobri que eu sou excelente terapeuta, vou fazer um cursinho aí de um fim de semana e em um ano eu já quero estar ganhando rios de dinheiro. Não vai funcionar. Óbvio que não vai funcionar, né? Tem todo um plantio a ser feito, né? Então, se você tem a vocação, tem o talento, tá disposto a correr atrás, né? Seja de investir conhecimento, de agregar experiência. Não tem como você não ganhar dinheiro, gente. Não tem. Por É quê? Porque consequência. é o movimento da tua alma. E tem uma coisa Uhum. muito importante que a gente fala na constelação, que quando eu tô num trabalho visando o dinheiro, que seria teoricamente um resultado, mais ou menos, que não é bem essa palavra que a gente usa, danou-se. Você tem que perceber o que, que você está dando. Dentro da dinâmica de trabalho, eu primeiro tenho que dar algo.
né? Dentro de Uhum. uma lei sistêmica. O que que eu vou dar? Eu vou dar o meu talento, o meu serviço, a minha vocação, o meu tempo, né? Eu dou. E aí depois eu recebo. Não é assim dentro das empresas? Eu não tenho que primeiro trabalhar um mês para depois ganhar um salário? Eu não tenho que oferecer um produto para depois você pagar pelo produto, né? É difícil você dizer assim, ah, Marcela, eu vou te pagar e um dia qualquer, quando eu precisar de um processo, eu te procuro, mas eu vou te dar o dinheiro primeiro. É. Não é assim que Aham. funciona. Geralmente eu Aham. como profissional preciso fazer o movimento de dar. E o que eu percebo é que muitas pessoas querem já receber o resultado sem necessariamente ter feito esse movimento de dar. Na minha área, principalmente na área das terapias, é muito interessante, né? Porque 10, 12 anos atrás, quando eu comecei, que não tinha muito essa coisa de internet, de divulgação, era ali tipo lista telefônica, flyerzinho físico, né? Boca a boca. Era mais, parece que isso era mais real nas pessoas. E hoje, nossa, eu vejo que as pessoas, elas começam nesse caminho das terapias, por exemplo, estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra profissão, e aí elas querem um resultado muito rápido. Eu, como Uhum. empresa, eu levo aí até 2 anos para começar a ter um retorno de um investimento. Qualquer empresário sabe disso, né? Quem dirá qualquer outra É, profissão. eu sou do direito, né? Para quem não conhece que está aqui. E a gente sabe quando se forma que vai levar no mínimo 5 anos. A Olha, gente, eu é. saí da faculdade há 15 anos sabendo isso, que não adiantava Uhum, querer achar que ia estar ganhando, né, super bem a recém-formada. É a mesma coisa, acho que para qualquer é, profissão. é. Bom, e a última dica que eu posso dar para essa moça, quem que foi que deu Foi a que Ana fez a pergunta? Catarina, ela é advogada também. Ana, última coisa de dica para você, assim, para todo mundo que for mudar, né, de carreira ou fazer alguma coisa diferente do que você ouve dentro da estrutura da tua família, é que quando a gente segue o nosso coração e esse coração tá te mandando para um caminho que é teu, da tua alma, do teu eu, e não da alma sistêmica, não do teu grupo, muitas vezes você vai sentir um desconforto. É uma sensação de que se eu seguir pelo meu caminho, eu vou ser rechaçada do meu grupo. É como se eu não Uhum. fosse mais pertencer. E a gente tem dentro de nós, de todo mundo, tá, gente? A gente tem um desejo inconsciente e fortíssimo de pertencimento. Então, se eu tô fazendo um caminho, se eu tô trilhando um caminho profissional, onde eu escolho uma profissão que é totalmente diferente do que as pessoas do meu meio, do meu grupo, principalmente familiar, me dizem que não vai ser legal, independente do motivo, eu preciso ter uma força interna para sustentar um desconforto de seguir mesmo assim. Essa força interna tem a ver com autoestima, tem a ver com autoconhecimento, com você reconhecer teus valores. Não, mas eu sou boa nisso. É nisso que eu estou inteira. E é esse propósito que quando eu tiver com alguém e eu fazer esse movimento do dar, que eu comentei antes, ai, a minha alma faz, sabe, um suspiro, assim, de regozijo, né? Cara, isso não tem preço. Às vezes, de fato, pode ser que você não ganhe tanto. Pode ser. Tem Uhum. profissões que, de fato, num primeiro momento, você não vai ganhar tanto. Mas aí a gente vai ter que ir para um lugar mais profundo. O que é prioridade para você? Né? Você sacrificar o seu momento, o seu eu, o seu prazer em viver aquele dia servindo, né? Ou acreditando numa coisa que a gente está vendo aí, né? Que é o dinheiro pelo dinheiro, que é irreal. Gente, uma coisa que está muito forte para mim, Marcele, também se quiser falar um pouquinho sobre isso, Eu é quero. que as pessoas que não estão em sintonia com o seu eu, assim, nessa questão empresarial, elas estão passando mais dificuldades. Não só na questão empresarial, né? Porque tem pessoas Sim. que aposentadas já em casa e que não estão conseguindo Uhum. aceitar essa realidade. Enquanto tu falava, eu lembrei da frase do Bert que eu uso em todas as minhas falas. E até postei esses dias que aquela pessoas ou ideais, o que você sacrifica pelo quê? Né? Boa. As pessoas pelos ideais ou os ideais pelas pessoas? Que daí, quando ele conta isso, quando ele fala essa frase, é porque ele se deu conta que ele estava perdendo de vista as pessoas. E eu nunca tinha
me dado conta, e eu me dei conta enquanto eu te ouvia falar agora, que a gente tem que usar essa frase primeiro para nós mesmos. Né? Sim. Porque a gente está sacrificando a pessoa aqui por um ideal de fazer algo, de ser algo numa profissão, né? Ou a gente está perdendo de vista a pessoa por um ideal de que eu fiz direito, e eu fiz direito porque os meus pais diziam que eu tinha que fazer direito porque era para ganhar dinheiro. Olha. E depois, se eu quisesse, eu podia... Daí, depois que eu passasse no concurso, aí eu podia fazer biologia. Uau. Né? E se eu ainda quiser, se tu ainda quiser, daí lá na frente, aí tu faz. Então, eu nunca tinha pensado essa frase pro indivíduo, né? E eu tinha pensado só ela, assim, no seu trabalho. Muito legal. E é isso mesmo, né? Então, assim, o quanto eu tô disposto a sacrificar o meu eu por uma ideia, porque na verdade é uma ideia, né? Só. Que eu nem sei se é uma verdade, né? E aí a gente tá num momento de desconstrução de verdades. Acho que a gente tem de vez em quando, né, processos de desconstrução, mas agora é uma desconstrução coletiva. Então, talvez seja uma oportunidade, né? E sobre ali o que tu falou do desconforto, esse desconforto não dá uma vez só, gente. É durante todo o processo, durante todo o trajeto. Porque daí tu acha que o teu sistema familiar já tá aceitando aquilo que tu tá fazendo de tão diferente que eles nem entendem, né? Mas aí, do nada, tu tá em casa na quarentena, aí recebe uma mensagem: tu tá aí no teu mundinho das constelações? Oi? Né? Então é isso que faz sentido para mim. Pensar no que está acontecendo com o pensamento sistêmico faz mais sentido para mim agora. Né? Só ficar reclamando e criticando fica pesado para mim. Né? Então, sim, tô no mundinho das constelações, porque esse mundinho faz sentido para mim. Apesar de não fazer para o meu sistema familiar, e tá tudo bem. Eu não preciso convencê-los e não preciso querer mudá-los, porque isso faz bem para mim, né? Legal. E sim, e dizer sim para eles, sim, tô no meu mundinho e tudo bem que seja meu e não seja o nosso, né? Muito bem, muito legal. Eu não sei que horas são. Eu tô sem relógio Temos 5 minutos, gente. Vamos, antes de A Ana fez um encerrar, comentário lá atrás. se alguém quiser fazer mais alguma pergunta direcionada pra gente responder, né? A gente A falou Ana bastante. Cláudia agora, né? Tem muitas Anas. Tem anos. A Ana Cláudia falou assim: eu já, por exemplo, fico me enrolando para emitir nota e receber. Uau, Quando a gente em estava que falando momento lá, que ela falou sobre isso, né? Agora. E foi em seguida, embaixo da resposta da Ana Catarina. Né? Tem que ver o que está por trás de uma emissão de notas, né? Emissão de nota física, porque... Quer ver? Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Pode ser que não se encaixe na situação. Mas eu tive um problema na empresa, demorei um monte para liberar umas licenças aqui na prefeitura. Então eu tava com muita nota para emitir. E eu fui protelando, porque eu percebi, mesma coisa, mas por que eu tô protelando? Eu dizia que eu tava com um monte de outras coisas para fazer e não sei o quê. E aí eu entendi, dentro do meu mundinho, que, cara, se eu emitisse todas aquelas notas, eu ia ter que pagar um imposto gigante numa paulada só. Aí eu falei, cara, é isso. Que bom que eu vou ter que pagar um monte de imposto, porque significa que entrou bastante dinheiro. Sim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui numa palestra da Comissão de Direito Tributário na OAB aqui de Joinville. E eles dizem que no final das reuniões daquela comissão, eles desejam um ao outro assim: eu desejo que você pague muito imposto de renda. Porque significa que você está tendo muita renda. Então eles se despedem da reunião assim: eu desejo que você pague muito imposto de renda.
Tá. Outra coisa que eu percebi também na minha dinâmica, que talvez possa ajudar a Cláudia, a Ana, né? A nossa Aninha ali. Como eu tive que fazer algumas adaptações no meu trabalho, eu estava me sentindo meio frustrada pela qualidade do trabalho que eu estava entregando, né? E aí eu até conversei com uma amiga minha, eu tô assim super frustrada porque a qualidade do meu trabalho não tá tudo aquilo. E, cara, é o que dá pra fazer agora. E eu tô fazendo o meu melhor agora. Todo mundo tá fazendo o seu melhor agora. Óbvio que eu vou ter que me reinventar e que talvez daqui a um tempo o meu melhor seja diferente, seja melhor até do que era antes. Mas nesse momento eu já tô dando o meu melhor. Não é o que eu gostaria, mas é o meu melhor. Então, calma, respira um pouco, né? Mas isso é uma coisa particular, porque eu tenho essa questão de vez em quando visitar esse lugar interno de me cobrar, né? Então talvez pode ter alguma situação nesse sentido também. E é o melhor nessa situação que nós estamos vivendo, porque a gente sabe que a gente faz melhor do que isso, mas nessa situação, não. Gente, daqui a pouco a gente tem que encerrar a live, porque senão a gente não consegue deixar salva, tá? Eu tô aqui só de olho no relógio, Marcele. Não apareceu pra você aí? Eu não tá aparecendo relógio aqui pra mim. Não. Eu tô acompanhando as mensagens. Tudo certo aí? A Carla conseguiu. Se emocionou com o que eu falei, que bateu ali. Ah, que bom, Carlinhos. A Ana disse que o comentário dela foi seguido em relação ao trabalho, relação com a empresa, mesmo mais preocupada em entregar o trabalho. Não entendi. Também não, Ana. Bom, se tiver uma última pergunta. Dá tempo? Gente, eu tô bem feliz pelo convite de hoje, né? Vamos de vez em quando marcar algumas coisas. Espero que tenha dado umas dicas aí que vocês possam levar pro dia a dia de vocês, né? A gente vai tentar deixar salvo essa live e vou ver se eu consigo passar pro YouTube também. Aí a gente vai avisando por aqui pelos stories. E é isso, né, Marcele? Sim, quer falar mais alguma coisa? Complementar? Sim, porque como eu sou da área do direito, a gente tem feito bastante falas assim com as outras áreas do direito, falando, isso aí com olhar sistêmico seria isso e tal. E eu não conseguia ver a relação com o direito tributário. Até que eu estava, né, juntando minha documentação toda para fazer o imposto de renda e veio a mesma questão que tu falou ali, do por que tu não quis fazer aquilo de uma vez só. E aí eu me dei conta de que quando a gente faz a declaração do imposto, tem tudo a ver com o equilíbrio entre dar e tomar. Sabe? Assim, eu não quero pagar imposto. Tá, mas se ele foi retido na fonte, pode ser que tu receba. Vai ter um equilíbrio ali, independente de questionar que, mas a saúde, a educação, o que o Estado me dá é de baixa qualidade. Independente disso, sem julgamento, o imposto é para ter o equilíbrio da troca, né? Muito legal. Então é isso, gente. Paguem os seus impostos sorrindo. Começa falando de trabalho, termina falando de pagar imposto. Agora que são vários, assim, 28 segundos restantes. Então é só. Tá bom, gente. Beijos. Então, só pra gente conseguir salvar a live, senão não fica disponível. Gratidão pela presença de vocês. Até a próxima.